Eu quero me dirigir a você que, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo nascendo num berço cristão, num berço evangélico, você não teve ainda uma experiência com Deus, você não conheceu ainda Deus. Você de repente se sente vazio e você muitas vezes fica se questionando por que ainda eu não tive a minha experiência com Deus. Por que eu ainda não tive o meu encontro pessoal com Deus? Muitas pessoas, elas passam muitos anos dentro da igreja, elas se simpatizam com o trabalho da igreja, elas gostam dos louvores, elas se emocionam com as canções, elas estão ali, elas não saem da presença de Deus, elas não saem da igreja, da casa de Deus. Porém, são pessoas que elas nunca tiveram uma experiência com Deus. Elas conhecem a Deus de ouvir falar, por experiências com o testemunho de outras pessoas. E ela acha tudo isso muito lindo, só que elas se frustram porque elas ficam perguntando por que isso não acontece comigo. Jó passou pelos piores momentos da vida dele, momentos difíceis. E momentos difíceis virão sobre todos nós, todos vamos passar pelo fogo, todos vamos passar por situações difíceis na vida. Não tem como, isso é inevitável. Nós, por sermos cristãos, não estamos dentro de uma bolha, não. A luta vai vir, o problema vai vir. Por exemplo, veio a pandemia, varreu o mundo todo, veio sobre todas as pessoas. Existem problemas que virão sobre a sua vida, e se você não tiver alicerçado na palavra, se você não tiver uma experiência profunda com Deus, você não vai conseguir suportar. É muito difícil suportar sem conhecermos a Deus. Agora, interessante a história de Jó, porque ele diz assim, em Jó 42, no versículo 1, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por tudo o que passou sem conhecer a Deus. Jó não pecou, Jó não blasfemou, Jó permaneceu fiel a Deus. A Bíblia, Deus, ele quando fala sobre as características de Jó, ele fala que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, meu Deus, como é que uma pessoa que não conhece a Deus possui essas características, suporta todo o processo que ele passou? Agora, imagina ele conhecendo a Deus, imagina os olhos dele contemplando a Deus agora. É muito forte isso. Por isso, você precisa conhecer a Deus, não apenas só de ouvir falar. Porque se você tem passado, se você tem vencido essas batalhas sem conhecer a Deus, imagina conhecendo a Deus. E às vezes Deus permite você passar por situações, nós passarmos por situações difíceis para nos encontrarmos com Ele. Porque muitas vezes as lutas, os problemas da vida nos fazem orar mais, nos fazem buscar a Deus. Eu tenho certeza que você, principalmente você que não nasceu num berço cristão, o que levou você a Deus foi o sofrimento. Ninguém chega à igreja, à casa de Deus, ninguém busca a Deus pelo amor. Não, a maioria das pessoas quando chega pela dor. E se essas pessoas não buscarem conhecer a Deus, elas vão ficar na igreja para resolver as suas dores. E muitas resolvendo as suas dores, elas saem e outras acabam ficando por gratidão, mas não têm uma experiência com Deus, se sentem vazias, se sentem um peixe fora d'água. Elas estão dentro da igreja, mas é como se elas estivessem fora, porque é como se elas estivessem num ambiente que para elas é um ambiente estranho. É como quando você chega num lugar e você se sente ali perdido. Muitas pessoas estão dentro da igreja, sim. Então você precisa conhecer a Deus.
Não basta só se simpatizar com a igreja, com o trabalho da igreja, se emocionar com as canções. Isso é nuvem passageira. Isso não sustenta você. O que sustenta é a palavra. O que sustenta você nos momentos difíceis é você ter uma experiência com Deus. É você conhecer a Deus. E às vezes Deus permite situações difíceis para que você busque mais, para que você ore mais, para que você se aproxime mais e o conheça. Você vê, por exemplo, se você não tivesse caído, você não ia conhecer o Deus que levanta. Se você não tivesse fraco, você não ia conhecer o Deus que fortalece. Se você não tivesse doente, você não conheceria o Deus que cura. Muitas pessoas, elas conheceram a Deus por causa de um problema que as levou a buscar a Deus. Então busque a Deus, busque a sua experiência com Deus, ore mais, medite mais na palavra, faça a sua oração. A Bíblia nos ensina a fechar a porta do quarto. As minhas maiores experiências com Deus foram sozinhos, foram no momento que eu estava ali isolado. Porque quando você está sozinho, você fala coisas para Deus que você não falaria perto de outras pessoas. Você tira a capa, você se humilha diante de Deus, você confessa os seus pecados, você mostra a Deus a sua nudez, você se entrega a Ele completamente. Então busque intimidade, ore a Deus, fale com Deus, se humilhe diante dEle. Fale para Deus: meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu não quero te conhecer pela boca dos outros, eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Eu quero ter uma experiência pessoal com Deus. E quando você tiver essa experiência com Ele, você vai ver, meu amigo, minha amiga, que tudo muda. Algo vai mudar dentro de você. Sua fé, ela vai amadurecer, você vai crescer espiritualmente. Seus olhos vão mudar, sua maneira de falar, sua visão de mundo, seu coração, sua mente, tudo muda. Então, busque ter uma experiência com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo.